Olá pessoal, tudo bem? Dá oi pessoal, filho. Oi! Hoje a gente vai falar aqui rapidamente sobre um tema que aparece bastante desde que eu iniciei a campanha das crianças, só não faz esse barulho. Primeiro que a gente está muito feliz que o Pedrinho ele não usa mais fralda desde ontem. Ele está com 6 anos, né meu amor? Vai fazer 7. E aí fez cocôzinho ontem no vaso, pela primeira vez, e agora ele usa vaso, né filho? E aí ele ganhou presente, ele ganhou um carrinho de controle remoto hoje por causa disso. Que não é esse aqui é o do Mano, o dele é melhor, só que o dele o Mano pegou e o que o Mano fez, filho? O Mano fez pá do carrinho dele e aí já estragou. Aí a gente vai colar. Não estragou não, né, filho? Dá pra colar, né, amor? E aí a gente vai colar. Mas o que eu vim aqui falar sobre se tem ou não tem no SUS as terapias, né? Porque sempre que eu posto algum pedido de ajuda da campanha Me Ajude a Falar.org, sempre não, mas eventualmente aparece alguém dizendo que tem no SUS as terapias, né? Então assim, então vamos lá, quem é que tem razão? Tem no SUS ou não tem no SUS? A pessoa que fala que tem no SUS, ela tem razão. E a pessoa que fala, deixa eu só ver onde é que tá a câmera, que nesse celular eu não sei. Ah, é aqui, só pra eu olhar pra vocês. A pessoa que fala que tem no SUS, ela tem razão, e a pessoa que fala que não tem no SUS, ela também tem razão. As duas têm razão. Por quê? Porque depende. Porque o espectro do autismo, ele é muito... Além do espectro do autismo ele ser muito amplo, então cada criança tem uma especificidade, é afetada de maneira diferente, ainda tem a questão da idade que faz com que fique mais urgente ou menos urgente. Tá, não faça barulho, filho. A idade que faz com que fique mais urgente ou menos urgente as terapias. Então, assim, tem no SUS aquela carga horária que sei lá, que uma vez por semana, só um pouquinho, filho, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias resolve o problema. Autista leve. Aí beleza, tem no SUS. Ou quando não precisa que a equipe que vai atender, a equipe multidisciplinar, seja especializada. Porque o que fazem normalmente os órgãos, tá? Estou falando aqui de Porto Alegre. Eles abrem uma instituição e eles abrem um edital para contratação de equipe. Nesse edital eles vão colocar assim, precisamos de psicóloga, mas não vão nem especificar que é psicóloga comportamental, é bem difícil que eles façam isso. Porque normalmente os caras eles querem voto. Então assim, eles querem abrir rápido e eles querem atender um número grande de crianças, porque o que interessa para eles no final das contas é voto, nada mais. Não importa se vai ter resultado ou não vai ter resultado. É só isso que importa para eles, é voto. Então eles vão contratar, para de falar junto comigo. Então eles vão contratar fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional. Para, Pedro. Tô falando sério, para de falar junto comigo. Terapeuta ocupacional e sem especialização. Então quem tem autista bem levezinho ou tá bem no início, talvez seja beneficiado dessas terapias. Agora eu vou ler o laudo médico dos meus filhos. Nesse caso específico, não existe no SUS. Esse laudo médico é do dia 15 de julho. Eu peguei lá do site meajudeafalar.org barra transparência. Lá na da transparência tá o laudo e tem muito mais documentos lá. Minha esposa guardou, tem em casa, mas não sei onde tá. Tá no guarda-roupa. Então o que os meus precisam, tá? O Pedro aqui, por exemplo, do Pedro. Fonoaudióloga 3 vezes por semana, ele colocou. Psicóloga comportamental uma vez por semana. Terapia ocupacional com intervenção sensorial em AIRES 2 vezes por semana. Intervenção comportamental embasada na análise aplicada do comportamento ABA, 20 horas semanal. Então aqui, mais musicoterapia para auxiliar. Tararara. Aí ele, embaixo ele coloca: a não realização das terapias pode acarretar em déficit permanente das habilidades acima citadas, causando prejuízo irreversível ao paciente. Lembrando que as terapeutas que acompanharão sejam especialistas em TEA, TGD, que é Transtorno Global do Desenvolvimento, e TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, e CAA, Comunicação Ampliada Alternativa. Agora me diz uma coisa, quais as chances de um edital da prefeitura, de onde quer que seja o lugar, contratar pessoas com todas essas especificações para atender uma criança?
Nenhuma. Não tem. Então, assim, eu me ofendo profundamente e me causa um desgaste, assim, ó, impossível de explicar. Quando eu leio alguém dizendo assim, mas tem no SUS sim, a criatura não se dá o trabalho de entrar, porque eu coloquei, porque assim, a campanha dos meus filhos, ela é inatacável, inquestionável, a idoneidade é inquestionável, porque a gente se deu ao trabalho de criar um site, e tanto no site quanto na vaquinha, a gente tem na íntegra um atalho que dá acesso a uma pasta, e nessa pasta tem todos os documentos na íntegra. Todos os documentos. Então, assim, nesse laudo médico aqui que eu acabei de ler, não é o laudo médico do clínico geral, é o laudo médico de um neurologista. Aí aqui nesse laudo, isso aqui eu tô pegando do site, não tá só no meu celular. Isso assim, você que está assistindo agora, não faz esse barulho, filho, que isso concorre com a minha fala. Você que está assistindo agora, pode entrar lá no site e ter acesso ao mesmo documento que eu tenho aqui. O que tem nesse documento? Tem a data, tem o endereço da clínica. Aliás, os endereços, né? Porque tem mais de uma clínica, tem os telefones, tem o CNPJ da clínica, tem o nome completo do médico, tem a especialidade do médico, tem o CRM do médico. Então, assim, como é que vai questionar isso aqui? Isso aqui não foi feito aleatoriamente, isso aqui foi desenvolvido por um especialista. Só de APAI esse cara tem 9, 10 anos lá que ele trabalhou na APAI antes de trabalhar nessa clínica. Então, assim, é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Isso aqui é um plano de tratamento, é um laudo médico com plano de tratamento. O laudo médico do SUS geralmente é aquele laudo preguiçoso que serve para dar entrada em BPC. Que é aquele laudo assim, a CID F84.0, autismo infantil, etc. e tal. Tá, então assim, vamos finalizar o assunto que o Pedro está me desfocando muito. Eu já perdi toda a linha de raciocínio do que eu ia falar. Mas assim, tem no SUS ou não tem no SUS? Depende, tá? O cara que diz que tem no SUS tem razão e o cara que diz que não tem no SUS também tem razão. Porque depende muito da carga horária. Aqui, por exemplo, a gente vai morar na clínica. A hora que a gente conseguir que não vai ser pelo SUS, que a gente ingressou com uma ação judicial, que através da campanha pais viram a nossa campanha e estão ajudando nesse assessoramento jurídico. Então, quando... Só que também não tem prazo. O número do processo também está no site. Esse tipo de coisa que também não tem prazo. Todo mundo já viu, filho? Tá, vem cá no caminho do papai. Vamos pra gente encerrar o vídeo. Então, assim, se tivesse no SUS, eu não estava gravando esse vídeo, não existiria o site, não existiria a campanha. E para finalizar, um outro ponto que eu quero tocar, mas vou tocar bem superficialmente. Eu estava pensando, analisando por que não batemos a meta, né? Se você está assistindo isso em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul, ou até mesmo até o Paraná, do Rio Grande do Sul até o Paraná, no sul do país, deve conhecer a Rádio Atlântida e o Pretinho Básico. A gente foi ajudado pelo Pretinho Básico, a gente foi abraçado pelos guris do Pretinho Básico, que é um dos maiores, é um dos programas com maior audiência do sul do país. E a gente não conseguiu bater a meta. A meta é R$35.000, que contempla a terapia, tudo isso que eu falei pra vocês aqui por um mês. Na verdade é mais, tá? Já está desatualizado. Na verdade verdadeira é mais, mas eu não mudei a meta. Porque eu já falei com a dona da clínica, ela disse que consegue manter este valor desde que a gente pague adiantado um mês inteiro de terapia para os dois. Porque já mudou e o orçamento está no site. Tá? Porque eu comecei a campanha em janeiro, a gente já está em final de setembro, iniciando outubro. Né? Mas... Por que eu estava falando isso? Ah tá, das terapias. Por que a gente não bateu a meta, né? A gente não bateu a meta porque é autismo. A gente não bateu a meta por culpa da advogada extraordinária, por culpa do Good Doctor. Como assim? Porque as pessoas não sabem o que é autismo. Primeiro, elas não sabem. E aí, se elas procuram saber, e quando sabem, elas sabem errado. Aprenderam de maneira errada. Aprenderam através de séries de super autistas. Então, elas não enxergam essa urgência. Sabe? Por exemplo, assim. Então o que eu vi que tem dado mais certo nas campanhas? Eu faço textos falando das comorbidades, dos problemas, dos sintomas. Eu não falo
O autismo não pode vir primeiro, porque se o autismo vir primeiro, a pessoa já não ajuda. Porque ela acha que ser autista é o bom doutor, ser autista é advogado extraordinário, e não é. Então, assim, aqui a gente tem, eu não vou entrar em detalhes, porque o Pedro já não fala, mas entende tudo, tá? Mas, assim, o Pedro ele tem seletividade alimentar severa, o que compromete a saúde de maneira geral, inclusive a vida dele. E nenhum dos dois fala. Qual é a chance de alguém se encaixar no meio produtivo, ser útil para o mercado de trabalho e sobreviver sem falar? Zero, né? Assim, a gente é pobre, a gente paga aluguel e existe um prazo para ensino de fala ser efetivo. Aquela questão da elasticidade cerebral e tal, tá tudo no laudo médico. Isso também não precisa acreditar em mim. Então, assim, pro Pedro já tá urgente. Então, e a gente não bateu a meta por isso. Assim, porque se o problema fosse. No meu carro tem um cartaz deles ali. Para, filho, tu tá me atrapalhando muito. No carro tem um cartaz deles, da campanha. E aí eu tenho que me explicar demais para as pessoas. Se fosse uma doença, aí a gente vai falar assim: autismo não é doença. Cara, autismo pode não ser doença, mas as coisas que ele causa são doenças. Então, concluindo, se o problema fosse é só um exemplo, porque é o exemplo que me veio à cabeça agora, tá? Se o problema fosse assim, o que os teus filhos têm? Eu disse, tem câncer e precisam se tratar, senão vão morrer. Acabou a conversa. Se eu faço um anúncio desses do Pretinho Básico, bate a meta. Se a minha meta fosse 1 milhão, ia bater a meta de 1 milhão de um dia para o outro. Mas como o problema é autismo e as pessoas acham que autismo não é um problema, aí as pessoas não ajudam. Porque elas acham que não é um problema. Só que elas não estão aqui dentro, elas não sabem que às vezes a criança fica 2, 3 dias sem comer, não sabe que por uma gripezinha já ficou hospitalizado e quase morreu. Não sabem, isso tudo por causa do autismo. Isso tudo por não ter acesso à terapia especializada, que trabalha essa questão. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Dá tchau, pessoal, aí, filho. Eu tô cansado, porque o meu dia começa muito cedo. Agora é... Isso, deixa o joinha. Agora é 7h11, ó. 19h11. Meu dia começou às 1 da manhã, eu fui dormir às 11 da noite. Saí para trabalhar às 5 da manhã, cheguei em casa agora há pouco, estou no estado deplorável. Mas eu queria gravar esse vídeo aqui rapidamente para vocês. Bom? Valeu, obrigado. Deixa o joinha. Filho? Pede para deixar o joinha. Tchau.